Muito boa noite, você que está nos assistindo aí pela internet, no YouTube, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso culto online. A gente espera que Deus fale poderosamente com você nessa noite. E a gente vai cantar um pouco, vai meditar na palavra de Deus, vamos orar e vamos estar juntos, mesmo de forma online. Mas o importante é o nosso coração, nós estarmos juntos, unidos no mesmo propósito. Tá bom? Nós vamos orar aqui e vamos começar então o nosso culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tempo, Deus, obrigado por cada pessoa, Senhor, que está em casa nos assistindo, Deus, pelas pessoas que estão aqui colaborando, Senhor, para esse culto acontecer. Abençoa, Senhor, a cada um, Deus, e que o Teu Espírito, Senhor, que chega onde nós não chegamos, que é no coração do homem, Senhor, possa entrar na vida de cada um, Senhor, e ministrar o coração de cada um, através das canções, das orações e da Tua palavra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa música que nós vamos tocar agora, ela é resposta do Catecismo Nova Cidade, da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que fala qual é o nosso único consolo na vida e na morte. E nós vamos cantar a resposta com vocês nessa noite. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Meu consolo em vida ou em morte é que eu não pertenço a mim. Fui comprado com sangue, eu confesso, eu pertenço só a Ti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Meu Jesus, me tomaste para Ti. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Jesus, Tu me tomaste para Ti. Graça irresistível eu senti. Por Deus Pai que decretou e Jesus que se entregou. Pelo Espírito eu livre sou pra Te seguir. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício, Senhor, pelo Teu sangue. Obrigado, Senhor, porque Tu enviou o Teu Filho, Deus. Deus prova o Seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a nossa esperança, a única esperança na vida e na morte. Obrigado.
tua palavra em meu coração. Escondi tua palavra em meu coração. Escondi tua palavra em meu coração. Escondi tua palavra em meu coração. E o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne. A luz rompeu as trevas. O Verbo se fez carne. A luz rompeu as trevas. Espírito Santo, clamamos por tua presença. Senhor Jesus, invocamos o teu santo nome. Espírito Santo, clamamos por tua presença. Senhor Jesus, invocamos o teu santo nome. O Verbo se fez carne. A luz rompeu as trevas. O Verbo se fez carne. A luz rompeu as trevas. Vamos lá, Dani. Ele tem fogo nos seus olhos e uma espada em sua boca. O Verbo está vivo, ele vivo está. Ele tem fogo nos seus olhos e uma espada em sua boca. O Verbo está vivo, ele vivo está. Ele tem fogo nos seus olhos e uma espada em sua boca. O Verbo está vivo. A luz rompeu as trevas. O Verbo se fez carne. A luz rompeu as trevas. O Verbo se fez carne. Luz rompeu as trevas. Nós cremos, Senhor, que tu desceu do céu e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, Pai. Jesus. Essa é a revelação que nós temos, é nisso que nós cremos. Sim, Pai. E é isso que nós cantamos, essa é a fé que nós proclamamos. Jesus.
livrei, e a cada dia eu percebo mais, essa agonia rouba minha paz. Já magoei quem eu disse amar, ignorei quem quis me ajudar, pensei que era capaz de tudo. Obrigado, Senhor, porque é Tu que nos completa, Senhor. Nenhum ser humano é completo sem Ti, Deus. Nenhum ser humano é completo sem Ti. Nós nos encontramos, Senhor, quando Te encontramos, Senhor. Quando Tu nos encontrou, Senhor, é que nós nos sentimos completos. Obrigado, Senhor, porque Tu nos escolheu, Senhor, e Tu se moveu na nossa direção, Pai. Amém, Jesus. Tu nos encontrou, Senhor, Tu se revelou a nós, Senhor. Nós estávamos perdidos, Senhor. Tateando no escuro, Deus, desesperado, Senhor. Sim, como alguém que não Jesus. sabe nadar, atirado no mar, Senhor. Mas Tu se moveu na nossa direção, Senhor.
Tu falou e Tu veio na nossa direção, Pai. E agora nós nos sentimos completos. Obrigado, Senhor, pela Tua cruz, pelo Teu sangue. Obrigado, Deus, por Tu ter nos escolhido, Deus. Muito obrigado. Bom, nós vamos passar agora para os avisos. E logo, logo a gente já está, então, nós voltamos com a pregação. Beleza? Estou passando aqui para dar 2 recados bem importantes para vocês. O primeiro deles é que além dos nossos cultos e do nosso... Boa noite, pessoal. Eu sou a Andressa. Estou passando aqui para dar 2 recados bem importantes para vocês. O primeiro deles é que além dos nossos cultos e do nosso conteúdo digital no Instagram, no YouTube, a gente também está se reunindo 2 vezes por semana no Zoom. Nas terças-feiras, às 22 horas, a gente se encontra para orar. E nas quintas-feiras, às 22 horas, a gente está estudando o livro Cristianismo Básico. Então, se tu tens interesse de participar das nossas reuniões na terça, na quinta, manda o teu WhatsApp para o nosso direct no Instagram, @casulo.cb, e a gente vai te adicionar nos nossos grupos. Segunda coisa, você também pode contribuir financeiramente para a nossa igreja, com seus dízimos, com as suas ofertas, para que a gente possa dar continuidade naquilo que a gente tem feito e ainda pretende fazer. Os dados para contribuição tá na descrição desse vídeo. Boa noite para vocês. Muito boa noite a todos que estão... Eu já dei boa noite, mas vou dar de novo. Boa noite, porque é às 7 da noite, né? Muito boa noite, então, a todos que estão nos assistindo aí direto pelo YouTube. Para nós é um prazer muito grande estar disponibilizando o nosso conteúdo agora de forma online. A nossa igreja era bem clandestina, né? A gente se reunia num pub, num lugar onde não tinha nem placa, e agora a gente está diretamente na internet. Então, a gente faz questão de... Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Aparecendo youtuber agora, né? Clica no sininho, ative as notificações e nos acompanhe todo o nosso conteúdo que a gente vai publicar, então, através desse canal. Beleza? Bom, nós vamos começar uma série nova agora, chamada Religare. Onde é que nós nos perdemos? Como voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído? Essa é a nossa nova série. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Essa série é baseada no livro Cristianismo Básico, do John Stott. Se você quiser, a gente tem um grupo de estudo no Zoom desse livro. A gente vai lendo capítulo a capítulo. É um espaço onde a gente pode conversar, dialogar. Você pode dar ali a sua opinião, o seu ponto de vista. E tem sido muito legal, um tempo muito especial ali. No Zoom. Você pode entrar em contato conosco ali no Instagram, via direct, pode mandar uma mensagem para nós com seu e-mail, com seu telefone, e a gente vai entrar em contato. Tá bom? Queria orar para a gente mergulhar na palavra juntos. Senhor Jesus, nós te pedimos iluminação, ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa perceber quem Tu és através da Tua Escritura, Senhor. Nós queremos, Senhor, Te conhecer cada vez mais. Então nos conduz, Pai, à Tua vontade. Que o Espírito da verdade nos conduza a toda a verdade nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Bom, vamos falar então sobre religare. Religare, do latim, significa atar ou ligar com firmeza. Mas fica a pergunta, o que religar tem a ver com religião? Né? A palavra religião tem a ver com religar, que é do latim. Então, é ligar a algo ou religar a algo, mas o que é que está desconectado? O que é que está desconectado? Para a gente ter que religar, né? O que religião tem a ver com isso? E aí eu te respondo, religar a criação com o Criador. Agora começou a fazer sentido. Mas quando foi que a humanidade se desligou do Criador? Nunca ninguém tinha me falado disso. Nunca ninguém tinha me falado sobre isso. Talvez você está se perguntando,
que você nunca ouviu falar sobre que Deus estava distante da criação, que a criação estava distante de Deus. Mas lá no Jardim do Éden, aconteceu a queda do ser humano. O ser humano pecou contra Deus e foi desligado, então, dessa relação com o Criador. Deus criou o homem para se relacionar com Ele, para amar a Ele e se relacionar com Ele. E o homem traiu a confiança de Deus, desobedeceu a Deus e foi separado de Deus. Então, religião tem a ver com isso, com religar a criação ao Criador. Eu queria ler aqui uma passagem com vocês, que está lá em João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Você pode abrir aí na sua casa, no seu aplicativo, com a sua Bíblia física. Eu amo Bíblia física, o cheirinho da Bíblia é maravilhoso. Né? Tocar nas páginas, poder sentir. Eu ainda não consegui, sou old school, não consegui me adaptar ainda à Bíblia no aplicativo. Então pega a sua Bíblia e vamos ler então João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testemunhar da luz. A verdadeira luz que vinha ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos, esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o início do Novo Testamento, né? Um dos evangelhos, o Evangelho de João, começa com essa descrição. Eu gosto de explicar da seguinte maneira. João estava explicando para alguém que estava conhecendo o Evangelho, né? que tinha ouvido falar sobre Jesus, aquilo que tinha acontecido ali em Jerusalém, e estava meio perdido sobre por que tinha acontecido aquilo com Jesus, o que era aquilo que tinha acontecido. E João começa a explicar a história de Deus desde o princípio. Às vezes a gente olha para a narrativa do Gênesis meio duvidoso, será que era literal, Gênesis, será que não era? E aqui João, no Novo Testamento, está falando sobre a literalidade do Gênesis. Com outras palavras, ele tá querendo dizer que aquele Jesus que tinha habitado ali em Jerusalém, nasceu em Belém, habitou ali entre eles, estava no mundo desde o princípio do mundo. Ele não estava ali por acaso, aquilo não foi um acontecimento ocasional. Jesus estava desde o início da criação no mundo. Por que a gente está falando sobre essa série Religare? Nós temos percebido que as pessoas elas têm uma certa dificuldade em explicar a sua fé. Né? As pessoas falam, mas fé não se explica. Né? Fé é um sentimento, fé é uma convicção. Mas para nós testemunharmos de Jesus, testemunharmos do Evangelho, nós precisamos construir, né, esse argumento, pelo menos ter clareza daquilo que nós cremos e daquilo que nós não cremos. E o cristão precisa ter essa convicção, essa clareza a partir da Escritura.
Então, muitas pessoas, muitos cristãos hoje em dia não saberiam responder perguntas como essa. Por que eu deveria ser cristão se todas as religiões pregam a moralidade, fazer o bem e o amor ao próximo? Por que ser cristão se todos os caminhos levam a Deus? E aí eu pergunto, será que todos os caminhos levam ao mesmo lugar? O Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que viveu mais ou menos na época da Segunda Guerra Mundial, esse cara foi muito importante na história da igreja, porque ele era alemão, morava nos Estados Unidos, e ele voltou para a Alemanha porque ele queria tirar o Hitler do poder. Ele falou, eu não posso compactuar, não posso ficar de braços cruzados com isso que está acontecendo com o meu país, eu vou lá fazer alguma coisa. E o Dietrich Bonhoeffer, ele morreu num campo de concentração uma semana antes de acabar ali a Segunda Guerra Mundial. E ele pregava nos campos de concentração, e ele era um cara muito top da teologia, e ele se permitiu viver essa experiência. E aí ele fala uma coisa que é muito interessante, está falando sobre todos os caminhos levam a Deus, será que todos os caminhos levam ao mesmo lugar? E o Dietrich Bonhoeffer vai falar o seguinte, se você tomar o trem errado, de nada adiantará você andar pelo corredor no sentido contrário. Você precisa pegar outro trem em outra direção para poder chegar no lugar certo. Então é por isso que nós fazemos todas essas perguntas, porque fazendo as perguntas certas nós encontraremos a verdade. Quem é que nunca filosofou na vida? Quem é que nunca se fez perguntas, né, filosóficas, né? O que é a verdade? Como Pilatos fez essa pergunta, né? Mas o que é a verdade? Então, nós vamos fazer algumas perguntas intencionalmente. Talvez você acessou esse canal no YouTube, esse vídeo, buscando respostas, e eu comecei esse vídeo fazendo um monte de perguntas. Mas eu quero te ajudar a fazer as perguntas certas para encontrar as respostas que você precisa. Então, alguns cristãos não têm essa resposta, eles apenas têm uma fé, um sentimento positivo em relação a Deus, não têm clareza do que creem. Alguns cristãos sabem a resposta, mas não têm coragem de assumir a sua fé de maneira pública. Isso tem acontecido nos nossos dias. É o cristianismo velado, é o cristianismo politicamente correto. Cristianismo politicamente correto. A nossa fé... Aliás, hoje em dia, em tempos de internet, você dá uma opinião bem fundamentada sobre algum assunto, vai ter alguém para discordar de você e botar um textão no seu comentário ali no Twitter, no Instagram, ou no Facebook, na sua rede social. Então, nós somos desafiados o tempo inteiro a afirmar a nossa fé com clareza, com profundidade, e assim nós seremos uma igreja relevante, alguém que é testemunha do Evangelho. Outros têm fé na revelação da salvação apresentada por Jesus e pelo Evangelho, mas apenas creem, apenas sentem, mas não têm clareza do porquê creem no que creem, ou porquê não creem no que não creem. E aí eu faço uma outra pergunta para você. O que religião significa para você? As pessoas de religião não praticante podem até falar, a religião é algo trivial, a religião ajuda a melhorar a vida das pessoas, né? Te ajuda a sofrer menos nesse mundo caótico. Talvez é tipo um analgésico, um anestésico, algo do tipo para a sua dor da alma. Religião é isso para você? Eu acho que pode ser mais. Eu quero te ajudar a chegar nesse entendimento. Religião, talvez, para muitos é algo cultural, é algo que eu aprendi da minha família. Meu pai era de tal religião, e meu avô era, e meu tataravô, meu trisavô era, e isso foi passando de geração em geração, e eu fui batizado e sou dessa religião aí. Ou religião para você é algo vital, algo que você não vive sem esse algo. Como seria a sua vida se você não acreditasse no que você acredita? A religião pode ser algo que molda a sua mente, a sua convicção, as suas convicções, as suas emoções. Talvez a grande confusão em relação à religião é exatamente essa.
os seres humanos estão em grandes apuros, estão com risco de uma morte eterna. E muitos nem sabem disso. Outros já ouviram boatos e não deram importância. A Bíblia diz lá em Efésios 2 que todos estão mortos em delitos e pecados. Talvez o mundo é um grande Walking Dead espiritual e você ainda está por aí dando sopa. Mas a pergunta que fica no ar é: do que ou de quem nós precisamos ser salvos? O que é salvação? A Bíblia começa com 3 palavras. No princípio, Deus. E essas 3 palavras, elas não estão ali por acaso. Elas não estão ali por acaso. No princípio, Deus. Tudo, para quem é cristão há mais tempo, conhece, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas como isso afeta a nossa cosmovisão? A palavra que eu falo o tempo todo aqui na igreja, cosmovisão. Como isso afeta a nossa visão de mundo, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como nós nos relacionamos com a criação, com tudo. No princípio, Deus. A maioria das religiões apresenta a religião como o ser humano fazendo algo para chamar a atenção de um ser todo-poderoso que pode me favorecer, pode me ajudar. E eu preciso fazer alguma coisa para agradar e para não desagradar esse Deus, porque ele tem poder para me matar ou tem poder para me abençoar. Isso é o que tem na cabeça das pessoas quando se fala de religião. Mas o cristianismo é uma religião singular. Singular, ele é diferente de todas as outras religiões. Todas as outras religiões são ascendentes, elas buscam o favor de Deus, elas estão indo em direção de Deus. O cristianismo é o contrário, Deus é que vem na nossa direção. Deus, no princípio Deus. Deus vem e cria todas as coisas. Cria um mundo perfeito, maravilhoso. Você pode pensar aí na praia de Fernando de Noronha, não sei qual foi a viagem que você fez nessa vida. Se você não fez uma viagem decente, legal ainda, faça uma viagem para contemplar aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou é bom, é maravilhoso. Às vezes a gente está tão ocupado e tão noiado com várias coisas que a gente não desfruta daquilo que Deus criou. E Deus criou um mundo perfeito e colocou lá o homem. Colocou o homem lá para cultivar esse jardim, para se relacionar com Deus e se relacionar com a criação. Mas algo aconteceu no meio do caminho. Algo aconteceu ali na criação. Então, eu queria falar sobre nessa pregação, eu queria falar sobre os 3 movimentos de Deus na direção do homem. Vou fundamentar isso que eu estou dizendo. Talvez você sempre ouviu que religião é o homem buscando Deus. Mas eu quero falar para você nessa noite que o cristianismo é Deus buscando o homem. Deus buscando o homem que Ele criou, que Ele amou. E Ele veio na nossa direção. Então, o primeiro passo desses movimentos de Deus na direção do homem é Deus criou. O segundo passo na direção do homem que Deus deu foi Deus falou. Através da própria criação, Deus fala, Deus se revela. Deus se revela. Quando a gente olha para as grandezas de Deus, a gente lembra daquele salmo que fala, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. A gente lembra disso quando contempla a natureza. Tem muitas pessoas que nem sabem sobre Jesus, não sabem sobre Deus, mas elas entendem ao olhar para a criação, para a complexidade do ser humano, para a complexidade do universo, para a grandeza do universo e para a insignificância do homem preso dentro daquela bolinha azul, dentro do universo. Inclusive o Dr. Enéas, falecido, ele falava que quanto mais ele estudava ciência, genética e tal, mais ele tinha consciência de que existia, sim, um Deus poderoso, criador, que não é possível que um universo tão perfeito, que uma terra tão perfeita, que um ser humano, que um corpo humano tão perfeito, uma fauna, uma flora tão perfeitos, seja obra do acaso. Não é possível.
Então Deus falou. Lá em Hebreus capítulo 1, vai falar que Deus falou através dos patriarcas, dos profetas e através do Filho. Lá em Hebreus 1 vai falar, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Então, nós já temos um sinal do que nós vamos encontrar pela frente, no que nós vamos meditar. Eu estou falando aqui de uma religião singular, que é o cristianismo. Uma religião singular pede um Deus que é distinto de todos os outros. E a figura de Jesus é esse Deus distinto de todos os outros. Lá em Colossenses vai falar que Jesus, que o Filho, né, é a imagem visível do Deus invisível. Essa força poderosa, essa energia que, né, como as pessoas falam, ela se materializou em 3D para nós, através do Filho. O Evangelho, então, é a história da criação, da queda, da redenção dessa criação caída e da glorificação. E aonde nós nos encontramos? Entre a redenção e a glorificação. Nós estamos nessa linha do tempo, exatamente nesse momento, entre a redenção e a glorificação. Nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então, o Evangelho é isso. Para quem acompanha o Cazula há mais tempo, já esteve lá, sabe que em todas as pregações eu faço essa pergunta, né? O que é o Evangelho, Daniel? Criação, queda, redenção e glorificação. O Evangelho é a história de Deus. O Evangelho é o filme de Deus. Deus é o dramaturgo dessa história, quem criou essa história. Olha que interessante o que o próprio João falou lá na primeira carta dele. Ele falou, o que era desde o princípio. Está falando do verbo novamente. Lá, 1 João 1, de 1 a 3. O que era desde o princípio. O que ouvimos. O que vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou. E nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós acabamos de vir de uma série falando sobre o credo apostólico, sobre o Pai Criador, né, de Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de seu Filho Jesus. A gente acabou de falar sobre isso. Então, para a galera que nos acompanha, está bem fresquinho na mente. Pena que a gente não tem essas pregações gravadas, mas seria muito interessante. Quem sabe um dia a gente grava isso. Já ficou a deixa para a galera. Eu arrisco a dizer que a religião é a brincadeira ou o esporte preferido de uma mente curiosa. Mas quando o ser humano começa a manifestar interesse por Deus, ele se confunde. Ele fica confuso. Não é à toa que existem, eu nem pesquisei, não sei quantas 1000 religiões diferentes no mundo. Tem para religião de tudo que é gosto. À la carte. Pode escolher a religião que te agrada mais. Mas a religião de Deus é o Evangelho. A religião de Deus é o Evangelho. É essa história. É como se alguém que não sabe nadar fosse atirado no oceano profundo e se debate desesperado. Tamanho é a profundidade das coisas espirituais. Embora a capacidade do homem seja espantosa comparada à grandeza de Deus, ela se torna insignificante. Que ironia. Em se tratando de Deus, não há uma escada que nos leva até Ele. Apenas um abismo. Tem uma jovem senhora, que é uma teóloga excelente, o nome dela é Andressa Animari Bittencourt, minha esposa. Ela fala que amar
é se jogar nesse abismo, crendo que tem alguém que te ama lá embaixo e vai conseguir te salvar. Isso é a definição dela do amor de Deus. É um salto no escuro. Então esse é o movimento de Deus falou, é isso. Deus falou de N formas diferentes na história para que o homem se chegasse a Ele. Deus falou. Deus agiu, é o terceiro passo. Ele tomou a iniciativa na salvação dos seres humanos, vindo em Jesus para libertar homens e mulheres de seus pecados. Vocês lembram que o caos se instaurou, tudo foi bagunçado por causa do pecado. Por causa do pecado. A gente está vivendo uma pandemia, algo que é uma doença incontrolável, que a gente não sabe, né, como exatamente que infecta e pelo menos leigo que nem eu, não trabalho na área da saúde, então para mim eu não faço nem ideia de como é que acontece esse lance da pandemia. Não tem controle. E o pecado é muito parecido com isso. Aliás, o pecado é a maior pandemia, não sei se tem algum nome além de pandemia, mas o pecado é a pandemia que assola o mundo desde que o mundo é mundo. Esse é o problema do ser humano. Esse é o problema do ser humano. E Deus interviu, Deus agiu. Tem uma irmã da nossa igreja, a gente tem uns teólogos meio estranhos na nossa igreja, né? Ela fala que o nosso Deus é o Deus que... Eu não me lembro qual foi o teólogo que falou que Deus é o Deus que intervém. E aí a gente adaptou para a nossa linguagem e ela falou que Deus é o Deus que se atravessa. Deus é o Deus que se atravessa na história do homem. Eu não sei se você já teve um encontro com Deus, mas é bem provável que Deus tenha se atravessado na tua vida. E se Ele não tivesse se atravessado, você ainda estaria perdido. Então, daqui para frente, nós vamos nos concentrar naquilo que Deus falou e na forma como Deus agiu. O cristianismo começa com a figura de Cristo e nós vamos nos focar em Cristo. Se Deus falou, a sua última e maior palavra ao mundo é Jesus Cristo, o Verbo de Deus, o Verbo encarnado. Se Deus agiu, o seu maior ato de redenção do mundo foi através de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Foi assim que Deus criou, falou e agiu. Então, a despeito do que muitos pensam, o cristianismo não é uma religião que fala que é resumida em palavras bonitas, em caridade, em amor fraternal, em coisas bonitinhas, fofinhas. Não. O cristianismo é a religião da cruz. A cruz é um instrumento de tortura e de morte. Não tem como ser uma religião fofinha, onde o símbolo maior é a cruz. O Timothy Keller, pregador americano muito famoso, até ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Se você quiser, você pode orar pela cura do Tim Keller. Ele é um cara muito influente, e ele influenciou a minha vida e tem influenciado a nossa comunidade com seus livros. Todo mundo que chega na igreja, eu vou indicando os livros do Tim Keller, né? Então, o Tim Keller ele vai falar o seguinte: Jesus não foi apenas um cara legal. Cara legal que fez o bem no mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. E Jesus, ele é uma ameaça para o nosso estilo de vida pecaminoso, para o nosso estilo de vida depravado. Jesus é uma ameaça para nós. Mas que bom que ele é uma ameaça. Que bom que ele nos tira dessa condição de pecado. Mas o Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia para a má notícia do pecado. O que outra boa notícia você esperaria se você estivesse diagnosticado com uma doença terminal chamada pecado? Só existe uma cura para esse mal da humanidade. E essa cura é o sangue de Cristo.
O Evangelho, então, ele não é um convite para o homem fazer alguma coisa. O Evangelho é uma declaração do que Deus fez por nós. O Evangelho é um convite para desfrutar da graça e do amor de Deus todos os dias. Eu escuto muitas pregações de vários pregadores, eu não quero aqui só ser snob, ser diferentão, mas eu quero falar a respeito de uma convicção que eu tenho. Eu ouço muitas pessoas falarem que o melhor de Deus está por vir, que Deus tem uma promessa para você. Mas a maior promessa e o melhor de Deus já veio, e a maior promessa de Deus já se cumpriu lá na cruz do Calvário, quando Cristo falou, está consumado. Está consumado. Esse é o melhor de Deus para a nossa vida. Não tem nada melhor do que o perdão dos nossos pecados, do que a salvação e que a vida eterna junto com o Criador. Essa é a maior bênção, esse é o melhor de Deus, é o melhor que Deus tem para nós. É o melhor que Deus tem para nós. O Santo Agostinho vai falar uma frase interessante que é: a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. O amor verdadeiro é um amor sacrificial. É aquele que não nos deixa fazer mal contra nós mesmos. E aqui eu vou citar o versículo que eu falo em todas as pregações. O pessoal até pega no meu pé. Mas se eu pudesse falar um versículo da palavra de Deus para entrar no seu coração e nunca mais sair, esse versículo seria: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é um versículo que precisa ficar gravado na sua mente. Eu lembro da história, eu lembro de algo que aconteceu na nossa vida. A nossa igreja, a outra igreja que eu congregava, a gente ajudava um centro de recuperação. E tinha um senhor que ele já tinha vários problemas com droga, ele tinha alguns problemas mentais. E lá no centro de recuperação eles tinham que decorar um versículo por semana. E ele não conseguia decorar nenhum versículo. E eu me lembro que o pastor que dirigia esse centro de recuperação, ele só podia escolher um versículo que ele ia decorar todas as semanas. E o versículo que esse rapaz, que esse senhor, o gaúcho, ele decorou, que ele falou até o final da vida dele, inclusive ele morreu, era esse: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa mensagem é maravilhosa, meus irmãos. Essa mensagem, ela é... Não existe mensagem melhor para ser pregada do que o Evangelho. Não existe mensagem melhor. O nosso único consolo, como nós cantamos, é que nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós fomos escolhidos, comprados, lavados no sangue de Jesus, e nós não pertencemos mais a nós mesmos. Essa é a boa nova, essa é a boa notícia. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5, 23 e 24. Muitas pessoas estão com medo de morrer nessa pandemia. Estão apavoradas, não sabem o que vai ser do futuro. E o Evangelho é a melhor resposta para pessoas assim. Talvez você está nos assistindo, você está apavorado, você não sabe o que vai ser do seu futuro. E o A.W. Tozer tem uma frase que fala algo muito interessante. Ele fala: no céu, muitas pessoas entram sem dinheiro, sem saúde, sem nada. Mas só existe uma coisa que você não que você não entra no céu sem, você não entra no céu sem Cristo. E a nossa mensagem para hoje é essa: sem Cristo, nada. Sem Cristo, nada. Tudo que você precisa está no Evangelho, nessa mensagem salvadora do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho a cada mensagem. Não existe mensagem no casulo que não tenha o Evangelho aqui dentro. A gente pode falar sobre assuntos diversos, mas tudo à luz do Evangelho. O Evangelho é a resposta que o homem procura e não encontra. Então, me permita fazer uma oração e que o Senhor possa te capacitar a crer nisso que nós estamos falando.
porque a gente tem várias pessoas que estão nos assistindo, algumas pessoas que estão aqui trabalhando com a gente, e a gente sabe que sem Jesus, como seria a nossa vida? Como seria a nossa vida sem Jesus? Você consegue imaginar? Não consegue imaginar. Já tentei me fazer essa reflexão várias vezes, e a gente conversa com os irmãos da igreja e a gente chega a essa conclusão. Eu não consigo nem imaginar como seria a minha vida sem Cristo. E o nosso desejo, o nosso esforço, a gente está aqui gastando a nossa energia, o nosso tempo, os nossos talentos, o nosso dinheiro, para poder levar essa mensagem de salvação até você. Essa é a nossa convicção. Não existe nenhuma outra mensagem que você precisa escutar que não seja a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a resposta que você está procurando. Deus criou esse mundo. Deus falou de várias maneiras para te encontrar. Deus enviou o seu Filho, agiu para te salvar. E Ele já morreu pelos teus pecados, mesmo antes de você se arrepender deles. E agora tudo que você precisa é crer nessa mensagem do Evangelho e receber a salvação no seu coração. Então eu queria pedir para vocês, para a galera que está aqui, feche os seus olhos. Vamos a Deus em oração. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem, obrigado pelo teu Evangelho, obrigado pela tua morte substitutiva lá na cruz. Aquela cruz era para mim, era para os irmãos, era para quem está me assistindo, mas tu tomou, tu agiu em nosso favor e tu tomou o nosso lugar naquela cruz e morreu pelos nossos pecados para que nós tivéssemos a vida eterna. E tudo que nós podemos fazer é crer e te dizer muito obrigado. Se você, Pai, ajuda as pessoas que ainda não têm a mesma fé que nós a perceber que tu é real, que tu é verdadeiro e que tu ama o pecador, que tu está se movendo na direção do pecador para encontrá-lo e libertá-lo dessa condição de pecado e dar uma vida abundante em comunhão contigo. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você que nos acompanhou nessa mensagem nessa noite. Eu espero que Deus tenha falado com você, que o Espírito Santo tenha te conduzido a esse entendimento, tenha clareado a sua mente, tenha confortado o teu coração e que essa mensagem de esperança abrace o teu coração e que você possa crer nesse Deus doce, maravilhoso, singular, que te ama e que deu a vida lá naquela cruz por você. Que Deus te abençoe. Acompanhe a nossa série de pregações, se inscreva no nosso canal no YouTube, se conecte com a gente quer te conhecer, a gente quer manter contato com as pessoas. Como eu falei no vídeo de estreia do canal, nós somos uma igreja extremamente relacional. Nós amamos pessoas. Amamos pessoas. Para nós a internet é um desafio. A gente é do toque, do tato, do abraço, do beijo. A gente gosta de pessoas, então se conecte com a gente. Fale quem você é e vamos caminhar junto com Jesus. Para nós é um prazer poder servir vocês e anunciar esse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe. Até domingo que vem. Tchau.